Meus irmãos, todo mundo está aí? Amém? Amém. Que bom, graças a Deus. Vamos dar continuidade então, bem animados, né? Graças a Deus, porque o Deus que nós adoramos é um Deus fiel, justo e poderoso, é um Deus que tem nos amado, é um Deus que tem revelado esse amor tão grande para conosco. E nesta manhã nós podemos caminhar um pouquinho, falando com vocês sobre a importância de nós termos excelência no casamento. Essa excelência é evidenciada em 3 aspectos. Primeiro, no amor, não é mesmo? No amor. Segundo, no quê? No compromisso. E terceiro, na intimidade. Então, essa excelência, a excelência no amor, a excelência no compromisso e a excelência que nós devemos ter na intimidade. Isso que Deus quer de nós, que nós possamos realmente caminhar dessa forma. E nós vamos dar continuidade, verdades que ninguém contou antes do sim. Nós vamos caminhar um pouquinho mais agora com os irmãos, e pensando um pouquinho agora e refletindo no que diz respeito a algumas verdades também. Obrigado. Quando a gente começa a entender que o relacionamento também com a família, ele tem que ter equilíbrio. E aqui eu quero levar os irmãos a caminhar um pouquinho comigo, e olhando também na própria palavra de Deus, alguns textos que chamam muito a nossa atenção. Vamos abrir primeiro em Efésios capítulo 5. Abra sua Bíblia aí, vamos acompanhar comigo. Efésios capítulo 5. Eu não vou ler esse texto, só que os irmãos se mantenham abertos, por favor. Efésios capítulo 5. O apóstolo Paulo, quando escreve à igreja de Éfeso, e essa carta à igreja de Éfeso é considerada como uma coroa dos seus escritos, a forma como o apóstolo Paulo escreve de maneira muito especial as verdades aí desse texto. Eu só quero ler o capítulo 5, versículo 1. Diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. O verso de número 2: e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. No versículo de número 9, quando ele fala: porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Verso 15: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios. Nós iríamos fazer a leitura de todo o texto, mas está bem claro aí. E o texto de capítulo 6, de 1 a 4, quando o apóstolo Paulo fala o seguinte: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Quando nós casamos, nós precisamos ter consciência de uma coisa, né? Que quando a gente casa, não tem como a gente não se envolver com a família do cônjuge e com os anexos que vêm. E a gente sabe perfeitamente que esse envolvimento, ele denota para nós algo que chama muito a nossa atenção, que é a questão desse equilíbrio com as pessoas que vêm junto no nosso casamento. Interessante, quando a gente olha esse texto que o apóstolo Paulo escreve aí no capítulo 5, nós vemos que é colocado assim para a gente, para que a gente possa entender, mas aí é uma sequência de tudo aquilo que o apóstolo Paulo está falando nesse texto de Efésios capítulo 5. Então ele fala: andar em amor. Primeiro ele fala que nós precisamos ser imitadores de Deus como filhos amados, precisamos andar em amor, nós precisamos andar como filhos da luz, e nós precisamos também andar com sabedoria. Interessante que uma das coisas primordiais que nós como crentes precisamos ter é equilíbrio. E o equilíbrio
ele é primordial por quê? Porque ele revela a nós até que ponto a nossa vida é uma vida exemplar, até que ponto a nossa vida nós realmente estamos fazendo diferença, e principalmente para as pessoas que depois que nós nos casamos, eles vêm e se ajuntam ao casal, né? E nós vamos pensar e refletir sobre isso aqui rapidamente com vocês, que o relacionamento com a família tem que ter equilíbrio, além da excelência que eu preciso ter com o meu cônjuge, no que diz respeito ao amor, no que diz respeito ao compromisso, e no que diz respeito também a nós estarmos de fato, de verdade, tendo essa intimidade. Eu preciso que o relacionamento com a família tenha um equilíbrio. E será que nós temos tido esse equilíbrio? Será que Deus tem visto esse equilíbrio entre nós, né? E a gente sabe que não é fácil. Por quê? Porque nós precisamos ter a sabedoria do alto, para que o relacionamento não gere dificuldades terríveis por causa disso, né? E nós até colocamos aqui para vocês, já lemos o texto, né? Que equilíbrio quer dizer ponderação, calma, prudência e equilíbrio de espírito. E eu preciso ter isso, E para isso eu preciso ter uma vida exemplar. As pessoas precisam ver em mim, a começar aquelas pessoas que eu vou colocar daqui a pouco, que vêm os anexos à vida do casal, né? E a gente precisa ter um equilíbrio, principalmente se a nossa vida é um paradigma e é um modelo. A excelência também é nesse equilíbrio da nossa vida. Tanto é que eu vou pedir para ele colocar um vídeo ali para a gente despertar um pouquinho. Por favor, coloca para mim. Presta atenção nesse aí, talvez vocês conheçam, mas vai mostrar para a gente o que eu quero dizer para vocês nesse aspecto de exemplo. Próximo. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Mais ou menos. Qual é o problema? Ele. O que tem? Ele tá me imitando. Ele quem? Ele. Não, mas quem tá imitando quem? Ele. Não eu. Ele. Doutor, é simples. Esse cara aqui começou a me imitar e nunca mais parou. Esse cara? Quer dizer então que vocês não se conhecem? Não. E como foi que ele começou a te imitar? Eu tava numa festa, de repente ele se aproximou e começou a me imitar. Mas foi gesto ou fala ou foi tudo junto? Tudo junto. Tudinho? Tudinho. Desculpa. Nome? Luiz. Ah, os dois são Luiz? Não, nem sei como ele se chama, onde ele mora. Quer dizer, agora ele tá morando comigo. Mas você já tentou perguntar o nome pra ele? Já, quer ver? Qual o seu nome? Viu? Ele não responde. Bom, eu vou ter que fazer um exame agora em você. É um exame rápido e indolor, que usa alta tecnologia, ok? Ok. Bate aqui. Ah, Fala aí. então quer dizer que ele tá te imitando? Quer dizer que ele tá te imitando, então? Isso. E ele faz espelhado ou ele faz igualzinho? Às vezes ele faz espelhado, às vezes ele faz igualzinho. Bom, isso é um caso claro de mitose, né?
E isso é grave, doutor? Depende, tem dois tipos de mitose, a mitose simples e a mitose múltipla. A múltipla tem um poder de epidemia devastador, mas é extremamente rara. E tem como saber a diferença? Olha, as duas são super parecidas, mas da mitose múltipla eu só ouvi falar de um caso no Japão que... Doutor, o que houve? Eu acho que isso é um caso de mitose múltipla. Oh, meu Deus, doutor, e agora? Calma, rapaz, você precisa ficar calmo. Eu não sei, doutor, mas o senhor disse que isso pode tornar uma epidemia. Eu sei o que eu disse. Então, doutor, ele está começando a intimidar. Mas ainda podemos deter isso. Não chegou no estágio avançado. E como é o estágio avançado? O parasita se multiplica e já não sabemos mais quem está imitando quem. Eu não estou entendendo, doutor. Mas você é um idiota. Quanto tempo você está com ele? 5 dias. 5 dias? Por que eu veio antes? Ai, eu tinha que respeitar o prazo de carência. Ai, meu Deus. Ah, meu Deus! Ainda são poucos. Ele está aumentando. Porque eu coloquei, ficou um pouquinho fora ali, mas deu para a gente perceber a questão do nosso modelo, a questão do nosso exemplo. E olhando para isso, a questão do próprio equilíbrio, eu fico imaginando até que ponto realmente as pessoas têm visto realmente em nós esse modelo da nossa vida. E olhando para esse texto do apóstolo Paulo, a gente vê que o apóstolo Paulo fala a questão de nós estarmos a nossa vida de tal forma diante de Deus, para que as pessoas possam ver realmente, tanto que eu estou vivendo, andando na luz, eu estou andando no amor, eu estou andando com sabedoria. E a gente sabe que isso deve ser revelado onde? Deve ser revelado com as pessoas que nós vamos evidenciar esse equilíbrio. Por isso que quando a gente olha, o primeiro aspecto que eu coloquei aí para vocês, diz respeito a quem? Diz respeito aos próprios filhos. Gente, uma das coisas que tem chamado muito a minha atenção, nós temos 2 filhos, né? O Joel, eu já falei, 19 anos, a Marissa, de 17 anos, é a questão até que ponto realmente eu tenho revelado esse equilíbrio na convivência com os filhos. Por quê? Logo após o casamento, a gente sabe que alguns casais planejam esperar um tempo até o primeiro filho. Alguns têm logo, né? E eu considero ótimo quando a pessoa aguarda um tempo. No meu modo de pensar, nós esperamos cerca de 4 anos para ter o primeiro filho, e foi interessantíssimo isso, porque a gente sabe o quanto quando o filho chega, a gente já começa o quê? Repartir tempo, repartir amor, qualidade do nosso tempo. Isso acontece. Todos aqui que esperaram um tempo para ter o primeiro filho, sabe como é que foi, e depois como aconteceu, e a gente sabe que isso é muito importante. Tanto é que muita coisa muda. Quando os filhos vêm, nós precisamos entender que muita coisa mudou. O próprio tempo, a própria atenção, o carinho, o amor, a dedicação. Então o casal precisa ter equilíbrio. Em alguns aspectos são primordiais. Tanto é que no texto que eu coloquei para vocês, no Salmo 127, vamos abrir lá, acompanhem comigo. Quando a gente vê a forma com que o salmista ele trabalha a questão dos versos 3 a 5.
Salmo 127, os versos 3 a 5. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Os filhos da mocidade. E Provérbios, capítulo 3, no versículo de número 12. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. O casal, ele precisa ter equilíbrio quando está relacionando com seus filhos. E a gente sabe que esse equilíbrio muitas vezes não tem sido realidade. Quantas vezes procurando até dar atenção maior para os filhos, o que acontece? Parece que o cônjuge esquece do outro, de tempo, de qualidade, de amor, de cuidar, de tratar. Porque a gente tem percebido que o casal se casa e depois se casou, logo, aqueles que têm logo filho, depois começam a investir na vida dos filhos, né, os dois ali, procurando cuidar deles, dar a melhor educação, dar a melhor escola. Aí o filho começa a crescer, aí procura para ele uma melhor faculdade, ele se forma. O que acontece? Aí o casal está completando por volta de 20 anos de casados, um olha para o outro e começa a perguntar: quem é você? Quem é você? Ué, quem é você? O que você gosta? O que você não gosta? E a gente percebe que muitas vezes, muitas separações acontecem por volta de 20 anos de casados, porque investiram com todas as forças nos filhos, e devem investir mesmo, mas não tiveram equilíbrio para cuidar também um do outro, para investir tempo um com o outro. Por isso que quando nós vemos a respeito dos filhos, e eu coloquei também esse vídeo para vocês pensarem a respeito de nós termos um modelo da nossa vida para passar para eles. Por quê? Nós precisamos criar os filhos com disciplina, precisamos criar os filhos com respeito, precisamos criar os filhos na fé, precisamos criar os filhos na retidão, e precisamos desenvolver neles o quê? A própria submissão. Então, será que nós temos tido equilíbrio com os nossos filhos? Há um livro que chama que criar filhos não é brincadeira, não é brincadeira, né? Aqueles que já têm aí netos, estava conversando com um casal que já tem netos, né? Que benção, né, netos? Mas criar filhos não é brincadeira. E muitas vezes o que acontece, o casal ainda não procurou de Deus a sabedoria para quê? Para poder criar filhos segundo o coração de Deus. Aí a pergunta que eu falo e que eu sempre tenho colocado aí para os cônjuges: o seu cônjuge vê seu equilíbrio com os filhos? Como que nós temos lidado a questão dos filhos? Eu sempre tenho falado, e eu entendo a prioridade desse jeito. A pessoa mais importante da minha vida, em primeiro lugar, é Deus. E depois disso, depois de Deus, é quem? É a minha esposa, é o meu esposo, é o meu cônjuge. Quantas vezes isso não tem sido realidade na vida de muitos casamentos? As pessoas não têm tido esse equilíbrio para mostrar e demonstrar isso, que a pessoa mais importante é o cônjuge, e depois que vem os filhos. E o que chama muito a nossa atenção é que em muitos casamentos as pessoas não têm atinado para essa realidade. O seu cônjuge tem visto o seu equilíbrio com eles, com os filhos? Com os filhos. A gente sabe, meus irmãos, lemos agora no texto aí de Salmos, que os filhos são a herança do Senhor. Que bênção são os filhos. Mas como sábios em Deus, a gente precisa buscar nele a sabedoria para saber como lidar, como tratar, como disciplinar, e clamar a misericórdia de Deus para que Deus nos dê a sabedoria necessária para agirmos da forma correta, com a firmeza correta, com amor, mas sempre mostrando para eles a importância de verem em nós também o exemplo. Será que os nossos filhos têm visto isso? Eu sempre tenho falado que nós, os pais, nós estamos lá no palco dando um show, e os filhos estão assistindo tudo na plateia. Tudo que nós fazemos. Será que nós temos tido um comportamento exemplar para com os nossos filhos? O segundo aspecto que eu quero colocar aí, que o relacionamento com a família tem que ter equilíbrio. Por quê?
no que diz respeito aos familiares. Você que tem acrescentado aí, aos familiares. E aqui, até tem alguns livros ali interessantes sobre os familiares, né? Além dos filhos, nós temos ainda todos os demais familiares que vêm junto, né? Vem aquela somatória, né? Então vem quem? Vem os sogros, vem os cunhados, os tios, os primos, os concunhados, etc. E nós precisamos ter sabedoria para quê? Para compreender que sempre teremos que conviver com essas pessoas que fazem parte da família. Fazem parte da família, não tem como. Nós vamos conviver direto ou indiretamente, sempre haverá alguma oportunidade de haver esse relacionamento. E nós precisamos ter equilíbrio nisso. E quero ressaltar o relacionamento mais próximo, que é com quem? Que é com os pais do cônjuge. Isso aqui é uma coisa primordial. E algumas verdades que ninguém contou antes do sim. E aqui eu quero ressaltar algumas coisas que têm atrapalhado muitos casamentos e levado casamentos até a separação, o divórcio. Por quê? Uma das coisas, não morar com seus pais depois de casados, né? Quantas pessoas fazem isso? Quantas pessoas, infelizmente, naquela volúpia de querer casar, não atinam para essa realidade, porque é algo que, infelizmente, traz problemas sérios, que os pais deveriam ajudá-los financeiramente. Muitos casam pensando, eu vou casar e os meus pais vão me ajudar. Eles não têm obrigação nenhuma de nos ajudar, mas se querem ajudar, ótimo, mas eles não têm obrigação de nos ajudar. Outra coisa que chama a atenção também, cuidado com aquela atenção excessiva dada aos pais. O que isso pode acontecer? Pode criar ciúmes, raiz de amargura. Muitas vezes a mulher chega, diz para o marido, para os seus pais você tem tempo, e para mim, que tempo você tem dado? Então a gente precisa ter cuidado, ter equilíbrio. São verdades que ninguém contou antes do sim, mas nós sabemos que nós precisamos tomar cuidado com o equilíbrio com as pessoas que estão junto conosco. Não usar constantemente seus pais e sogros. Muitas vezes os pais e sogros têm sido como babás. Outra coisa, não esqueça o aniversário dos seus pais e sogros. Expresse verbalmente seus sentimentos positivos para com seus pais. Eles precisam saber que são importantes. Então os familiares são importantes, mas nós precisamos o quê? Ter o equilíbrio necessário. Será que nós temos tido o equilíbrio necessário? Você possui equilíbrio e responsabilidade para com os familiares? A gente tem buscado isso. Quando a gente vê o próprio texto da palavra do Senhor falando sobre isso, e eu gostaria de que vocês abrissem Provérbios 30, versículo 17. Olha o que Salomão ele nos fala. Provérbios 30, 17. Os olhos de quem zomba do pai, ou de quem despreza a obediência à sua mãe, corvos no ribeiro os arrancarão, e pelos pintãos da águia serão comidos. Então mostrando aí, a gente precisa realmente honrar, valorizar os pais, os sogros, isso é muito importante, mas a gente precisa ter equilíbrio na forma com que nós tratamos a eles. Outro texto aí que a gente vê também é questão de Êxodo 20, que fala que nós precisamos honrar o nosso pai e honrar a nossa mãe. Nós estamos honrando os nossos pais. Nós temos tido equilíbrio com os nossos familiares, além dos nossos filhos. Nós temos tido equilíbrio com os nossos familiares. Eu digo isso, meus irmãos, porque muitas vezes a gente fala, mas pastor, você está falando isso, a gente já sabe disso. Claro que a gente sabe. Assim como nós falamos hoje pela manhã, que a gente sabia que a gente precisa ser excelente no amor, precisa ser excelente no compromisso, precisa ser excelente na intimidade. Mas será que nós não atinamos que muitas vezes a gente tem feito coisas que tem magoado o nosso cônjuge, porque nós não temos tido equilíbrio? Equilíbrio na forma de visitar, de cuidar, de estar olhando para as necessidades. E muitas vezes nós não estamos priorizando o cônjuge como sendo a pessoa mais importante na nossa vida depois de Deus. Isso é muito importante. Será que nós temos feito isso? Você tem buscado o equilíbrio e responsabilidade também nessa área com os seus familiares?
Uma das coisas que chama muito a minha atenção é que a gente tem que ter o equilíbrio também no que diz respeito à nossa saúde. Nossa saúde. Algo que Deus quer que nós possamos cuidar da melhor forma possível da nossa saúde. Eu tenho aqui um vídeo que a gente tem mexido com isso, né? Que é para passar para vocês, falando a respeito da nossa saúde. Porque muitas vezes nós não temos cuidado da saúde da forma equilibrada, né? Ali a questão da hipertensão. Olha lá, por favor. Chora, pare e preste muita atenção, que o assunto é importante para você. Vamos falar sobre o seu coração de um modo diferente, sem temer. Aproveite para entender o que verá daqui pra frente. Já que essa é uma peça um pouquinho diferente. Vamos começar de novo. Esse vídeo fala um pouquinho a respeito do nosso cuidado da nossa saúde. Deixa os dois sintonizarem aí para dar certinho, para a gente colocar para vocês, né? Isso. Chora, pare e preste muita atenção, que o assunto é importante para você. Vamos falar sobre o seu coração de um modo diferente, sem temer. Aproveite para entender o que verá daqui pra frente. Já que essa é uma peça um pouquinho diferente. Pois vamos falar de amor, aventura ou traição. Esta é uma peça que explica a hipertensão. Você sabe qual é a sua pressão? No Brasil existem cerca de 30 milhões de pessoas com hipertensão. Infelizmente, a metade delas, ou seja, 15 milhões, nem desconfia que é hipertensa. Poxa, não deu certo. Depois ele tinha dado certo aquela hora. Mas o que a gente queria falar é no que diz respeito a isso, de nós estarmos cuidando realmente da nossa saúde. E ter equilíbrio nisso também. Quando nós cuidamos da nossa saúde, cuidamos da melhor forma possível. Daqui a pouco nós vamos colocar o outro vídeo. E mostrando pra gente de que nós temos buscado equilíbrio e responsabilidade realmente com a nossa saúde. E quero mostrar outro aspecto também, que o relacionamento com a família tem que ter equilíbrio. No que diz respeito a quem também? No que diz respeito aos amigos. Interessante que quando a gente começa a pensar e refletir a respeito de amigos, a gente precisa entender uma coisa: Deus tem visto esse equilíbrio. Deus tem olhado para nós e tem visto realmente essa disposição de nós estarmos demonstrando equilíbrio junto com os nossos amigos. Interessante, meus irmãos, que quando a gente vê a questão de casamento e vida conjugal, muitas vezes acontecem algumas coisas que entristecem o coração de Deus. Lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, vamos abrir lá? 5, 22. O apóstolo Paulo, quando escreve a igreja dos Gálatas, ele fala o seguinte:
a respeito de como tem sido realmente o nosso equilíbrio nessa área. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Ele diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Nós temos tido aquele equilíbrio verdadeiro com os amigos, com as pessoas que convivem diariamente conosco. Eu falo isso porque em muitos casamentos as pessoas não têm tido aquele discernimento necessário na convivência com os amigos. E quando eu falo a respeito de amigos, não somente amigos dentro da igreja que nós estamos convivendo diariamente, nós estamos falando também com amigos que nós convivemos diariamente aí fora, no nosso trabalho, com as pessoas que nós convivemos aí diariamente em várias situações da nossa vida. Nós temos tido o equilíbrio. Deus tem visto esse equilíbrio de vocês com essas pessoas. Meus irmãos, quando a gente pensa a respeito desse equilíbrio, a gente começa a pensar, são coisas, são verdades que não nos mudaram antes da gente dizer sim, antes de nós estarmos afirmando o nosso compromisso, o nosso casamento com a pessoa que agora nós amamos, a pessoa que é a pessoa mais importante da nossa vida. Então é muito importante nós termos esse equilíbrio, e Deus tem visto esse equilíbrio com essas pessoas. Nós temos procurado ter esse equilíbrio, e quando a gente começa a refletir sobre a necessidade dessa busca de Deus, uma coisa que Deus quer dar para o nosso casamento é equilíbrio em várias situações, tanto no trato de um para com o outro, no trato para com os filhos, no que diz respeito também às pessoas que nós convivemos diariamente. Uma coisa que entristece muito o nosso coração e o coração de Deus também, é quando a gente começa, e isso a minha esposa sabe disso também, é quando algumas pessoas começam a falar piadas de sogra. Eu sei que muitas pessoas amam a sogra, né? Desde quando a minha mãe faleceu, a minha sogra tem sido como uma mãe para mim, eu louvo a Deus por isso. Mas vocês não imaginam o quanto entristece o coração do cônjuge quando a gente começa a falar mal de sogra, contar piadas de sogra. E uma vez ouvindo a nossa missionária Edmeia Williams, não sei quem já ouviu, ela está falando sobre isso, né? E a gente não precisa estar valorizando aquela pessoa que Deus usou para que a mulher da nossa vida viesse até nós, né? Nossa companheira de vida. E a gente precisa valorizar, amar, cuidar, respeitar. Eu sei que muitas vezes não é contando piadas que a gente vai desonrar, mas a gente sabe que no fundo isso causa tristeza. Então por isso que Deus tem visto o equilíbrio de vocês com essas pessoas. Será que nós temos realmente tratado as pessoas que convivem conosco, que são não somente os nossos filhos, como também os familiares que nós colocamos aqui, sogros e sogras, sobre as demais pessoas, como também os amigos, nós temos tratado realmente com equilíbrio? Algo que o apóstolo Paulo fala aqui em Gálatas 5, os frutos do Espírito, é que nós precisamos desenvolver na nossa própria vida. Isso faz a gente ter equilíbrio. E algo que entristece o coração de Deus é quando nós não priorizamos as coisas de Deus, principalmente as pessoas tão caras e importantes que Deus coloca na nossa vida, e nós não temos priorizado. Então por isso, será que Deus tem visto esse equilíbrio nosso aí para com as pessoas que nós amamos, as pessoas que nós convivemos aí diariamente? Que o relacionamento com a família tem que ter equilíbrio. Coloquei aqui algumas frases só para a gente pensar. O amor tem tempo para ouvir, sabedoria para falar e tem paciência para agir. E no equilíbrio nós vamos caminhar assim, com esse amor que sabe ouvir, tem sabedoria para falar no momento certo. E quantas vezes na convivência com as pessoas, os filhos, os amigos, os familiares e as pessoas que estão convivendo com a gente precisa ter sabedoria para falar e paciência para agir com essas pessoas. O bem feito é melhor do que o bem falado. Aquilo que eu falei no início, a questão do nosso exemplo, a questão da postura que nós transmitimos ali para eles, quanto isso é importante.
E outra frase também: os verdadeiros filhos de Deus, renascidos em Cristo Jesus, são celeiros das sementes do bem. Do bem. Será que nós temos sido promotores do bem? Será que nós temos abençoado as pessoas que convivem conosco através do nosso equilíbrio? Nós falamos sobre isso porque a gente sabe que a nossa vida, ela é passageira. Há pouco tempo nós tivemos uma experiência muito difícil lá na nossa igreja, quando aprove a Deus levar uma mulher da nossa igreja de 34 anos com uma filha, com duas filhas, uma de 12 e outra de 10 anos, e aprove a Deus levá-la, esposa do presbítero Gerson. Como foi duro e difícil para a gente, para toda a igreja. Nós particularmente que éramos muito ligados, os nossos filhos, amigos das meninas lá, e também a minha esposa, amiga da Adriana e do presbítero Gerson. Então, uma amizade muito boa, muito gostosa. Mas como foi triste, como foi crucial, tanto para toda a igreja, como também para a família pastoral, a gente distanciar ali da Adriana. Como foi difícil isso? Porque a gente sabe que a nossa vida é passageira. A gente sabe que nós estamos aqui hoje desfrutando desses momentos tão gostosos, desse encontro de casais, mas a gente não sabe o que vai ser o amanhã. Por isso a gente precisa viver o presente. E bem, e uma das coisas, nós sendo celeiros dessas sementes do bem, para com quem? Para com os nossos filhos, para com as pessoas que convivem junto conosco na família, e para com os nossos amigos. Mas tudo isso nós precisamos ter o quê? Ter equilíbrio. Espero que um vídeo que eu pedi aqui possa ser colocado aqui agora, para a gente pensar um pouquinho sobre essa questão. Espero que haja sintonia agora no outro aí, por favor. Talvez você conheça esse, mas esse aqui. Presta bem atenção nesse vídeo. Muitas vezes a gente... Ir na pescar nesse final de semana? E lá tem tempo para isso? Praia? Nem pensar. Estou até o pescoço de trabalho. Só hoje eu tenho 5 reuniões e já estou atrasado para a primeira. Como um marido ausente? O quê? Faz 15 dias que eu não vejo nossos filhos? Mas eu dou tudo o que eles querem. Não, tá, mulher. O que é que está te faltando? Fala. Hã? Vamos conversar rapidamente, porque eu estou atrasado para a reunião. Não, você tem tudo que você quer, mulher. Quer comprar um carro zero, você compra. Você quer trocar de apartamento, você troca. Tem não sei quantos cartões de créditos para gastar com o que você quiser. O que é que está te faltando? Não, me fale, eu te compro. Quer? Amor, carinho, companheirismo. Não, mulher, tem tempo para essas frescuras, não. Não, tenha dó, vou desligar, estou atrasado, tchau. Paciência. Que é isso, meu Deus do céu? Quem é você? Eu sou a morte. O que você está fazendo aqui? Chegou seu dia, eu vim te buscar. Você está louco? Eu não estou doente nem nada. Isso é o que você pensa. Há quanto tempo não vai ao médico? Há uns 5 anos. Sou sadio igual um porco, sei lá. Consta no meu fichário. Você bebe muito, fuma muito, trabalha em excesso, não faz exercício, está com a veia entupida, colesterol alto. Conclusão, vai dar um infarto agora e eu vim, ó. Espera aí, você está querendo dizer que eu vou morrer? Agora. Mas isso é uma injustiça, viu? Fique você sabendo que para ter uma velhice digna e de conforto eu trabalhei para morrer. Verdade, acabou para morrer. Se tivesse economizado energia, cuidado da saúde, podia viver mais uns 30 ou 40 anos, agora se lascou.
Não, mas espera aí. Deu mal entendido vocês. Como é que é seu nome mesmo? Anjo da morte, mas pode me chamar de morte mesmo, sou simples. Sei. Dona Morte, você sabe que na vida é tudo uma questão de negócio, né? Só não tem jeito pra morte. Diga lá. Quanto é que você quer para me deixar viver aqui mais 40 anos? Pode falar e eu vou fazer o cheque. À vista. 40 anos. Pode falar. Aqui onde o filho chora e a mãe não vê. Você se lascou, meu filho, dessa vez. Sabe quantas pessoas tem na Terra? Bilhões. Sabe quantas vão estar vivas daqui a 120 anos? Nenhuma. Sabe por quê? Porque eu vou, ó. Uma por um. Mas eu vou morrer. Agora. Eu vou deixar minhas empresas, meus negócios aqui, a minha família, a minha mulher tão nova, tão bonita. Você é fingido, rapaz? É falso, rapaz? Você já achou sua mulher feia, enjoada, gastadeira, linguaru? Tá com isso, tá com medo? O quê? Dela casar com outra e gastar seu dinheiro com o Ricardão. Nem fale uma coisa dessa. Nem fale um negócio desse porque vai me dar um troço. E vai mesmo, e agora? Nem me fale. Sabe o que o Ricardão vai fazer? O quê? Vai levar sua mulher na praia. Não. Caldas Novas. Não. Você já levou sua mulher na boate? Não, claro que não. Ele vai levar. Vai levar sua mulher na sanfona de ouro. Não. Boteco do Zé. No Eclipse. Sanfona de ouro não. Escuta aqui, o que você se cismou comigo, hein? Tem tanto bandido por aí precisando de morrer, você vem logo pra cima de mim. Eu não sei se você sabe, eu sou empresário honesto, trabalhador, cumpridor dos meus deveres, contribuo com o crescimento desse país, pago os meus impostos em dia. Todo mundo é assim. Leva os bandidos que estão por aí, que tem demais, Bin Laden, sei lá, me deixa em paz. Rapaz, deixa eu empurrando os outros, rapaz. Chegou sua vez, meu filho, ó. É hoje. É aquele velho ditado, né? Pra morrer, basta estar vivo. Isso é filosofia de boteco, rapaz. Ô, senhorita. Senhorita do caralho, rapaz. Eu já tô apelando pra você, rapaz. Eu já tô pronto pra morrer, não. Já tô uma morte meio cansada já tô querendo pedir aposentadoria. Rapaz, eu já tô cansado pra tirar o motoqueiro, meia hora o motoqueiro morre, eu... Arruma logo pra vir te buscar. Pelo amor de Deus, por tudo que é mais sagrado, me deixa viver aqui pelo menos mais 20 anos. Você tá louco, rapaz, 20 anos é idade. Tá bom, 10 anos então. É muito. Chama que morte mais ruim de negócio, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus, me dê 5 anos. 5. Ainda bem, 5 dias. 5 dias? Isso pra você repensar a sua vida, ver se valeu a pena ganhar tanto dinheiro, correr tanto pra não levar nada. Já viu falar que caixão não tem gaveta? Você não vai levar nada. Mas se vocês que estão me olhando aí, dia de vocês vai chegar e eu vou, ó. 5 dias. Ó. Oh. O que eu vou fazer com 5 dias? 5 dias. Nossa. Alô? Vidal? Sou eu. Uai, eu quem? Seu marido. Por que eu tô te ligando? Não, eu fui um pouco grosso com você aquela hora, né? Tá, você me desculpa, me perdoe, tá? São os negócios, né? Vidal, eu fico pensando sobre aquilo que você me falou. Mas sobre passear, uai. Não, vamos. O que me fez mudar de ideia? A vida é muito curta, né, Vidal? Você pode estar morto daqui 5 dias. O quê? Final de ano? Que final de ano? Arruma a mala, eu tô passando aí agora. E pescar nesse final de semana? Será que nós temos tido equilíbrio na nossa vida?
Uma das coisas que a gente, muitas vezes as pessoas não nos contam quando a gente vai casar, é a respeito disso, que a gente precisa ter equilíbrio. Equilíbrio não somente com os filhos, equilíbrio com a família, equilíbrio com os amigos, mas equilíbrio em tudo que nós fazemos. E muitas vezes isso não tem sido realidade. Nós temos sido equilibrados. O texto que eu coloquei de Provérbios, no capítulo de número 16, 28, diz: o homem perverso espalha contendas, e o difamador separa os maiores amigos. Uma das coisas que chama muito a nossa atenção é quando a gente tem equilíbrio para com os nossos amigos, as pessoas que a gente convive diariamente, no que diz respeito até à parte financeira da nossa vida. Quantas vezes nós temos valorizado tantas coisas e nós temos desprezado as pessoas? Por isso que quando a gente começa a pensar a respeito do nosso casamento, da nossa vida conjugal, será que o equilíbrio tem estado presente na nossa existência? Na convivência com o esposo, na convivência com os filhos, no dia a dia, em todos os setores da nossa vida, até no que diz respeito também à igreja, nós temos sido equilibrados para as coisas que nós fazemos? Por isso, meus irmãos, quando a gente pensa a respeito do casamento, e Deus nos chamou como celeiros de quê? De sementes, para estarmos aí semeando o quê? O bem, semeando o amor, semeando a paz, semeando a alegria. E a gente sabe que, conforme o texto que nós lemos, Salmo 127, os nossos filhos são herança do Senhor. Nós temos sido equilibrados para com eles. O que os nossos filhos têm visto em nós como o exemplo desse equilíbrio na nossa própria vida? Olhando para a nossa família, olhando para as pessoas que nós convivemos diariamente, para as pessoas que nós convivemos dentro da nossa própria igreja, nós temos sido equilibrados. Por isso que, quando a gente começou a pensar aí nesse tema, e olhando para as coisas que realmente não nos contaram antes da gente falar o sim, essa é primordial. O relacionamento com a família tem que ter equilíbrio. Nós precisamos ser equilibrados. E nem, a gente diz lá em Minas, nem muito a terra, nem muito ao mar. E quantas vezes o equilíbrio não tem estado presente na nossa vida? Por isso que, quanto mais nós formos revestidos do poder do alto, quanto mais os frutos do Espírito estiverem desabrochando na nossa vida, mais nós vamos demonstrar esse equilíbrio. Algo que nós vamos estar falando com os irmãos amanhã, quando nós vamos encerrar essa palavra, mostrando a realidade de o equilíbrio estar presente na nossa própria vida. Por isso que algo que, como casais trabalhados por Deus, nós precisamos fazer é clamar a misericórdia de Deus para que nos dê ponderação, nos dê calma, as atitudes corretas, ponderadas, equilibradas, para que realmente nós sejamos bênção para as pessoas que convivem com a gente. Quantas vezes tomadas de decisões repentinas não têm sido decisões equilibradas, atitudes que muitas vezes ferem as pessoas que nós mais amamos. Vocês já perceberam o quanto a gente fere as pessoas que a gente mais ama? Pensando filhos, pensando família e pensando amigos, né? Então a minha oração é que, quando nós pensarmos a respeito desse equilíbrio, nós possamos olhar: realmente eu tenho sido uma pessoa equilibrada? Realmente eu tenho sido um marido equilibrado, uma esposa equilibrada? Eu tenho sido realmente alguém que a minha sintonia com Deus é de tal forma, eu tenho buscado nele a direção para ser uma pessoa equilibrada nos meus relacionamentos com a minha família e com as pessoas que nós convivemos diariamente? Minha oração é que Deus, de maneira muito especial, esteja tratando com a gente, esteja trabalhando na nossa vida. Aquele vídeo que eu ia passar sobre a questão da saúde, ele precisa cuidar da nossa saúde. Quantas vezes a gente fala que a gente ama o nosso cônjuge e a gente, ele é a pessoa mais importante da nossa vida, mas a gente não cuida da saúde, não está fazendo os exames periódicos da nossa saúde. É importante, a gente precisa fazer isso, porque o quanto entristece o coração de Deus, o quanto entristece o coração do cônjuge quando alguém está doente, quando está passando por enfermidade, quando a gente tem que cuidar, tem que tratar, tem que estar do lado.
Eu, essa semana, fui visitar um irmão da igreja, ele completou 94 anos de vida. Aí fui lá conversando com ele, e a esposa dele 72, né? Interessante que ele nunca ia imaginar, né? Estamos orando para que aconteça isso, né? Mas no ano que vem, Deus permitindo ele ficar ainda vivo, ele vai completar 25 anos de casados com ela. Ele casou com ela, ele tinha 70 anos. Olha só, não é mesmo? Eu estava conversando com a Cássia, coisa maravilhosa. Agora, será que a gente tem tido equilíbrio de cuidar da nossa saúde, de fazer os exames periódicos da nossa vida? Isso é equilíbrio também. Eu preciso cuidar. Quantas vezes nós, dentro de casa, a gente não está fazendo nossos exames, não tem estado do cardiologista? Isso é importante. Nós precisamos, porque é uma forma de amar, é uma forma de ter equilíbrio também. A gente trabalha. Eu sempre falo que a gente bate o escanteio e quer fazer o gol de cabeça. E não é isso que Deus quer. Deus quer o equilíbrio. O Deus que instituiu o casamento, Deus colocou o marido e a esposa juntos, Ele quer também que haja equilíbrio. E a minha oração é que Deus esteja nos despertando para que a gente possa ser pessoa equilibrada em todas as áreas do nosso casamento. Em todas as áreas. Tudo a gente precisa ter equilíbrio, né? Vamos ficar em pé para a gente orar, para a gente encerrar essa parte que depois vamos passar para o pastor. Mas vamos orar nesse ponto. Muitas vezes a gente fica pensando em tantas coisas no nosso casamento, mas feche seus olhos agora. Eu quero neste momento pedir para que Deus, Ele derrame sobre a sua vida o equilíbrio necessário. E uma das coisas importantes do nosso relacionamento é que a gente precisa ter equilíbrio quando nós nos relacionamos com os nossos filhos. Os nossos filhos precisam de um referencial. Os nossos filhos precisam olhar para nós e ver de fato, de verdade, um parâmetro, um paradigma para ser seguido. E Deus também quer nos usar para que possamos disciplinar os nossos filhos com amor, visando o bem deles, que eles possam ver Jesus também na nossa vida. E nós precisamos ter esse equilíbrio. Por isso, coloque sua vida diante do Senhor agora, e que Deus realmente derrame esse equilíbrio na sua própria vida. Pai amado, eu te agradeço, Deus, porque algo maravilhoso o Senhor tem nos dado, é a sabedoria, Deus, para olhar na Tua Palavra, para estarmos, Deus, tendo uma visão clara da necessidade, Deus, de nós sermos pessoas ponderadas, equilibradas, e que fazemos diferença aqui nesse mundo. E uma das coisas que o Senhor deseja, Deus, que esse equilíbrio esteja presente, primeiro com os filhos. Deus, nos ajude. Pai amado, em nome de Jesus, nós clamamos a Tua misericórdia agora, de maneira muito especial, na vida de cada marido, de cada esposa, Deus, que em nome de Jesus, que o Senhor, Deus, dê o equilíbrio necessário. Deus, aqueles filhos que, porventura, Deus, estão longe do Senhor, Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos clamar a Tua misericórdia, que o Senhor esteja resgatando-os para a honra e glória do Senhor. Pai amado, temos, Deus, tido notícias terríveis, Deus, alarmantes, de muitos filhos, Deus, que quando adentram, Deus, a faculdade, a universidade, se desviam da fé. E o quanto isso, Deus, entristece o coração do Senhor, o quanto isso entristece o coração dos pais. E eu clamo, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor dê a cada pai, a cada mãe, neste momento, Pai, a sabedoria, a unção do alto, Deus, para que possam realmente ter o equilíbrio necessário para ser instrumento do Senhor para o resgate desses filhos. Clamo também a Tua misericórdia, Deus, para as nossas igrejas, para que, Deus, enviem todos os esforços, Deus, para que esses filhos sejam restaurados, sejam resgatados. Deus, quantos filhos das nossas igrejas, Pai, estão longe do Senhor? Quantos filhos da nossa igreja, Deus, estão se envolvendo em coisas tão terríveis aqui nesse mundo? Mas nós clamamos, Pai, que o Senhor desperte a Tua igreja para uma ação, Deus, de resgate desses filhos. Queremos também clamar, Deus, pelos familiares. Deus, o quanto nós como pais, nós queremos, Deus, investir também na vida dos nossos familiares, do sogro, da sogra, dos cunhados, dos parentes, Deus, e queremos ser bênção na vida deles, e que o Senhor nos ajude, Deus, para que haja o equilíbrio necessário dentro da nossa casa, para que nós possamos dar atenção, para que nós possamos amar, e que realmente, Deus, haja aquela compreensão, aquele amor, aquele entendimento entre os cônjuges, Deus, para que possam demonstrar amor e carinho para com os nossos familiares. Queremos clamar, Deus, pelos nossos amigos. Quantos amigos, Deus, que nós temos, pessoas que convivem diariamente conosco, Deus,
e que precisam de uma palavra de amor, uma palavra de encorajamento, uma palavra de transformação. E nós, ó Deus, somos conhecedores da Tua palavra. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância, e nós sabemos que o Senhor mesmo tem poder, ó Deus, para usar a nossa vida para abençoar os nossos amigos, para abençoar, ó Deus, aqueles casais que porventura, ó Deus, ainda não conhecem a Tua palavra, aqueles casais, ó Deus, que estão aí nas nossas cidades, ó Deus, cheios de problemas, enfrentando situações difíceis, tragédias na família, e que precisam, Pai, de uma palavra de apoio, uma palavra de encorajamento, uma palavra de resgate, uma palavra, ó Deus, de vida. E por isso, ó Deus, eu clamo que do alto dos céus Tu derrames, ó Deus, a Tua unção, a Tua paz, o Teu equilíbrio, ó Deus, sobre a vida de cada casal aqui presente, para que nós possamos investir com todas as nossas forças, Deus, junto aos nossos amigos, para que Te conheçam como Deus único e Deus verdadeiro. Ó Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor, com Teu Santo Espírito, ó Deus, esteja tratando conosco, tratando a nossa vida, para que aquelas verdades, ó Deus, que não nos contaram antes do sim, que uma delas, ó Deus, que seja esse equilíbrio, para que a nossa vida seja uma vida ponderada, uma vida pautada pela Tua verdade, e assim, ó Deus, através da nossa vida, outras pessoas que não Te conhecem, possam conhecê-lo como Deus único e Deus verdadeiro. Abençoe, ó Deus, no relacionamento dentro de casa, ó Deus, para que haja esse equilíbrio, ó Deus, na forma com que nós disciplinamos nossos filhos, na forma, Pai, com que nós conversamos com eles, ó Deus, que o Senhor dê a cada um de nós o discernimento necessário, para que eles vejam realmente Jesus nas nossas atitudes, no nosso comprometimento com a verdade, e que o Teu nome, Pai, continue sendo honrado, glorificado através da nossa vida. Obrigado, ó Deus, pela bênção de Te servir, e que o Senhor nos abençoe, para que nós possamos também ter equilíbrio no tempo que nós investimos na nossa família, no tempo com os nossos queridos, para que cada vez mais, ó Deus, nós possamos desfrutar de momentos alegres, gostosos e de paz junto com eles. Nós oramos e agradecemos por essa grande bênção, em nome de Jesus. Amém.